Fala galera, pra quem não me conhece, me chamo João Vitor, mais conhecido como João Gago, e seja bem-vindo a mais um podcast aqui do nosso querido canal chamado Gago TV. Meu irmão, pra mim é um prazer estar aqui com você, compartilhando a palavra de Deus. E não esqueça que não são apenas números, são almas, então vamos atingir a maior quantidade de almas possíveis. E como você pode fazer isso, meu querido? Compartilhando esse podcast. Então você já pensou você ganhar uma alma aí sentado na sua poltrona com o seu ar-condicionado, comendo aquela pipoquinha saborosa? Você pode fazer isso. A internet te possibilita fazer isso. Então bora pra cima, porque não são apenas números, são almas. Então vamos atingir a maior quantidade de almas possíveis. Que é por isso que nós estamos aqui. Nós não queremos likes, nós não queremos curtidas e comentários. Nós queremos almas alcançadas sendo transformadas pela palavra de Deus. E você pode ser um agente de transformação na vida de alguém. Então já compartilhe, meu irmão. E vamos pra cima. E meu querido, esse canal, ele precisa da sua ajuda para funcionar. Então eu queria estar falando para você aqui, ó, que no meu lado esquerdo vai estar aparecendo um QR Code aqui e um Pix. Se você quiser estar nos ajudando a alcançar mais vidas e transformar vidas através da internet, escaneie o Pix aqui e nos ajude com qualquer valor. E aqui na descrição também vai ter cotas de 5, 10, 15, 20, 50 reais e o valor que você definir. É pelo Mercado Pago, é só você clicar lá e você já vai poder abençoar a nossa vida, o nosso ministério, em nome de Jesus. E também queria falar para vocês o seguinte, agora pode cortar aqui para mim, corta. Isso, glória a Deus. Eu queria falar para você o seguinte, que hoje nós estamos com o pastor Davi, o pastor que é lá da Primeira Presbiteriana aqui de Itanhabi, um homem que está sendo muito usado por Deus, que está levando a presença de Deus por onde ele está indo. E para a gente é um motivo de muita alegria estar recebendo ele aqui. Nós vamos estar conhecendo o seu testemunho, o que Deus tem feito na vida dele e através da vida dele. E cara, de coração, você que conhece o pastor Davi, você que foi o que Deus usou a vida dele para atingir você, comenta aqui um testemunho do que Deus usou, porque isso nos motiva, isso faz querer continuar. E bora pra cima, meu irmão, porque eu já disse, eu não vou cansar de dizer, não são apenas números, são almas, então compartilhe para a maior quantidade de almas possíveis. E vamos que vamos, já vamos chamar o nosso convidado, o que você acha? Bora? Pastor Davi, seja bem-vindo ao nosso podcast. Fique à vontade, deixe o Espírito Santo te usar e vamos para cima. Uma alegria, João, estar aqui com você, viu? E uma oportunidade muito grande aí, como você disse aí, né? Da gente falar aí um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida e com certeza vai fazer também na vida de muitas pessoas. Amém. É uma satisfação. Eu fico muito feliz, agradecido com esta oportunidade aqui de estar com você nesta noite aqui. A satisfação é toda nossa. E pastor, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor sempre foi cristão? Então, eu sou caçula de uma família de 9 filhos. Nossa. Os meus pais, eles eram católicos, né? E minha mãe veio a converter aí, acho que a partir do 3º filho. Então, eu já nasci, fui o último, a rapinha do tacho, como dizem, né? Mas eu nasci num lar cristão, né? Legal. Meus pais já conheciam aí a palavra de Deus, seguiam a palavra de Deus, então eu tive esse privilégio aí de caminhar aí à luz das Sagradas Escrituras, mas isso não me isentou aí de percorrer aí caminhos difíceis, porque não é pelo fato de você ter um contexto ali voltado com a palavra, né, que você está, podemos dizer, vacinado de ter aí alguns caminhos que não são os melhores, né? Mas, enfim, eu já nasci num lar evangélico, num lar que conhecia Cristo, né? E assim, o senhor lembra quando Cristo se apresentou para o senhor? Porque eu acredito. Uhum. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. Eu acredito que, por mais que alguém nasça em um lar cristão, tem um dia que tipo, Cristo te pega e fala assim, meu filho, se você é criatura, agora se torne filho. Uhum. E, tipo, aí o senhor lembra como foi esse dia? Sim, isso aí é uma coisa que a gente não esquece, né? Amém. E é muito importante essa pergunta, porque tem muita gente que está dentro da igreja e às vezes fica até achando assim, puxa, não aconteceu assim algo extraordinário, como a gente ouve de testemunhos, né? Pessoa que estava aí, às vezes numa situação evidente, assim, distante de Cristo e se achega a Jesus. Mas como eu disse, a minha vida, assim, ela não teve assim um distanciamento evidente, né? Eu não caí assim numa situação assim, né? Mas eu me lembro bem,
foi um acampamento, né? E por isso que eu gosto muito dos acampamentos. E nós estávamos recebendo ali um pregador, e ele trouxe uma palavra, um testemunho da vida dele, né? E ele falou ali muito sobre esse chamado de Deus, né? Esse Deus que completa a nossa vida. A mensagem dele foi pautada nisso. Nossa, que legal. Que nós poderíamos estar tendo tudo na vida, mas sem Jesus Cristo, nada daquilo que está ali presente na nossa vida, né, vai ter valor. E ele, ao término ali, ele fez o apelo e parece que eu fui jogado lá na frente, né? Então, assim, a partir daquele momento ali, eu tive convicção. Embora eu já conhecia a palavra, fui instruído desde a infância nas Sagradas Escrituras, mas aquilo ali foi um divisor de águas, né? Assim, eu tive convicção mesmo que naquela hora ali o Espírito Santo de uma maneira assim muito especial, né? Ele tocou meu coração, trouxe essa convicção para minha alma, né? Glória a Deus. E tipo, depois desse dia teve uma como foi a sua vida, tipo, após esse dia teve alguma, tipo, transformação, uma fome por Cristo? O que aconteceu depois desse dia? Então, olha, depois desse dia teve muita luta. Maravilhoso. Não, porque às vezes já acha, olha, Cristo chega na nossa vida e está tudo resolvido. Tudo fica fácil. Não, teve muita luta, Amém. né? Eu sempre gostei muito de futebol e tive oportunidades, né, de estar envolvido nesse meio. E o futebol é uma bênção, é uma coisa assim que traz companheirismo, traz amizades, mas também é uma porta aberta assim para muitos desafios na nossa vida. Então, lá em Campinas, eu joguei lá na Várzea, né? Antigamente era Várzea, agora acho que mudou os nomes aí, mas o futebol amador, né? E era muito comum nesses momentos da gente ser testado, porque às vezes ali a maioria, né, estava ali num outro propósito, né? Estava ali pensando em outras coisas. E você se manter cristão ali, manter o seu propósito, né? Participar, né? Não deixar de estar ali, mas dar um testemunho, foi um desafio muito grande. E isso só foi possível assim pela presença de Jesus, né? Eu creio firmemente assim que Ele que me sustentou, né? Foram muitas provas, né? Muitas provas, e foi Ele que me sustentou em cada uma delas, né? Então, e assim, quando a gente fala lá sobre o Evangelho, né? Tipo, muitos acham que é só lá quando você aceita Cristo e pronto, acabou, né? Só que é pelo contrário, ali a gente começa algo novo, né? É um princípio de jornada, né? Sim. Eu creio que assim, é uma semente que está ali, ela foi plantada, mas agora cabe a cada um, né, regar, cuidar, né? E às vezes a gente acha que isso dá trabalho, e dá trabalho mesmo, né? Alguns questionamentos a Deus sobre alguns planos que a gente tem, às vezes não dá certo. Então é sempre uma luta. Mas a palavra de Cristo lá que diz, né, olha, e eis que estarei convosco todos os dias, né, até a consumação dos séculos, ela sempre esteve presente na minha vida, né? Então é uma certeza, né, essa palavra ela tem sido atualizada. A gente que está no meio evangélico, a gente tem cantado muito uma canção que diz que a bondade do Senhor nos seguirá, né? E esta é uma palavra bíblica, né? A gente pode até tentar fugir, a gente pode tentar se esquivar dela, mas ela, como um caçador, procura ali a sua caça, né? Essa bondade de Deus, né? Ela prepara armadilhas para a gente cair nas mãos de Deus. E eu vi isso muitas vezes na minha vida, né? Era uma época assim diferente da de hoje, mas a questão da droga estava presente também, assim, de uma maneira ostensiva lá onde a gente... O futebol sempre esteve ligado a isso também, né? Sempre é esse ambiente assim que... E você poder ali, né,
você está dentro de um carro, você está sendo levado, todo mundo está usando e você até pegar e passar para o outro. Isso é graça de Deus. Hoje eu vejo isso. Caramba. Isso é graça do Senhor, né? E o mais importante aí, assim, né, das pessoas respeitarem. Porque o mais difícil é você ter a coragem de assumir a identidade. De assumir mesmo, dizer, olha, eu não preciso disso para jogar, né? E dali, e graças a Deus, Deus dava força, as coisas caminhavam bem ali naquilo que a gente se propunha a fazer, né? Então, mas muitas provas, mas muitas vitórias também, né? Eu imagino. E assim, pastor, como quando Deus te chamou para o ministério, assim, quando tipo, Deus falou assim, eu te escolho para... Como foi? Como aconteceu? Então, isso aí também foi algo assim, muito marcante. Eu estava já encaminhando, o futebol não deu certo, eu cheguei até jogar na Ponte Preta lá em Campinas, né? Mas aí as coisas não caminharam e eu me encaminhei então para questão do trabalho mesmo profissional. E nessa época eu estava trabalhando na Bosch, eu trabalhei durante 6 anos na Bosch, né? E lá na Bosch havia um outro amigo também que gostava muito de futebol e ele estava indo para o seminário. Então, ele estava indo para o seminário e aquilo mexia muito comigo, porque nós temos assim uma convicção no coração que ela é de fora o íntimo, né? Uma coisa assim que Deus fala com a gente. Não tem como a gente se explicar isso. Mas só que esse chamado, ele é atestado também por aqueles que estão ao nosso redor. Então, nós temos o chamado, mas o Espírito Santo que fala ao nosso coração, fala no coração das pessoas que estão ao nosso redor. Então, era um grande desafio, porque eu tinha um bom trabalho, estava numa situação assim muito boa, e estava mesmo, aos olhos humanos, né? Em condições financeiras assim tranquilas, né? E abrir mão de todas estas coisas, porque a igreja presbiteriana, ela tem um caminhar assim para a questão do ministério, né? Uma pessoa, quando ela tem essa convicção pessoal, particular, e isso é atestado pela igreja, né? Então as pessoas, antes de você ir para o pastorado, as pessoas reconhecem, olha, te dão oportunidades, você está ali à frente. Então o Espírito Santo vai caminhando assim para te levar. E no ano de foi 87, em 1987, né? Tem gente aí que fala, pô, eu nem nasci ainda. Mas é isso, é o meu tempo, né? Então eu fiz, eu me apresentei ao presbitério, né? Que é a reunião das igrejas de uma determinada região. E o presbitério, aquele ano, eu estava muito cru ainda, eu estava assim, eu queria, mas estava ali, era aquela questão da empolgação ali, né? E eu achei assim que o presbitério foi muito sábio, porque o presbitério resolveu não me enviar para o seminário naquele ano, né? E isso é uma frustração, é uma coisa assim, você é um garoto, você está ali com aquele propósito, né? E inclusive assim, uma das pessoas que naquele momento assim me falou assim muito seriamente em áreas que eu deveria ter atenção, né, e procurar desenvolver, né? Legal. Mais tarde ele veio ser o meu tutor, porque na igreja presbiteriana você passa 4 anos no seminário, e a partir do momento que o presbitério te envia, ele delega um pastor para ser o seu tutor, que ele vai te acompanhar durante todo aquele período, né? E ele é a sua voz no presbitério. Então, o seminarista ele não tem muita voz no presbitério, e quem lhe defende, quem lhe propõe coisas é o seu tutor. Então, eu fiquei aquele ano, assim, não fui enviado, né? E até me foquei em outras coisas, e estava pensando até, falei, bom, de repente não é isso. Então, mas no final
daquele ano, o meu pastor, né, que ele me procurou, ele falou, e aí, como é que está essa questão do chamado? Eu falei, olha, tá aqui, mas eu não sei, assim, eu estou aqui, né, nessa dúvida, e ele propôs da gente estar orando, né, e olha, quando Deus prepara, as coisas foram assim, e eu fui apresentado ao presbitério novamente, e as portas se abriram assim de uma maneira assim, tremendas, né? Então eu passei 4 anos lá no Seminário Presbiteriano do Sul, que fica ali em Campinas, né? E depois de 4 anos eu passei, você faz os 4 anos e você tem 1 ano, né? Que seria assim, que você passa ainda para que você possa ser ordenado, né? Então eu passei esse período lá em Campinas, fui ordenado lá em 89 a 92, fui ordenado e agora está completando aí 31 anos aí da nossa ordenação aí, né? Lá em Campinas eu passei por algumas igrejas, a rigor 3 igrejas, eu passei ali pastoreando e assim, na vida da gente tudo é sobrenatural, na vida da gente tudo é fé. Eu me criei em Campinas, eu sou mineiro, nasci numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, mas aos 4 anos de idade meus pais mudaram para Campinas. Então eu vivi minha vida toda em Campinas, eu nunca tinha saído para fixar residência em outro lugar. E depois de estar ali nessa última igreja que eu pastoreei, que foi a Igreja Presbiteriana de Barão Geraldo, é a igreja que fica mais próxima à Universidade de Campinas. Unicamp? Nossa, que legal. Então, nós trabalhamos ali muito com professores e os próprios estudantes, né? Eles eram os membros da igreja. E eu fiquei ali durante 14 anos e em 2018 mais precisamente, né? Nós entendemos que era o momento da gente conhecer um outro trabalho e uma outra igreja. E então eu conversei com a minha esposa e disse a ela, olha, se estamos pretendendo fazer isso mesmo, então precisamos fazer contatos, que na igreja presbiteriana funciona assim, nós... Tipo, aí o senhor, por exemplo, chama quem, assim, fala? Aí, assim, a questão funciona basicamente da mesma forma secular. Você tem amigos e você... Olha, eu estou pensando em finalizar aqui o ministério, né? E se você tiver alguma indicação, conhecer aí alguma igreja que está passando por esse processo também, né? Então, você me faça essa indicação lá. E na época eu me lembro que na região de Campinas haviam 3 igrejas que estavam passando por esse processo também de mudança pastoral. E o presbitério, ele cuida dessa parte dos pastores. O presbitério ele funciona como assim, como se os pastores prestam conta ao presbitério. O presbitério cuida de toda essa parte aí. Não é como uma igreja local, onde o pastor, ele que manda, ele decide as coisas, entre aspas, ali, né? Então, lá haviam 3 igrejas, né, que estavam nesse processo também, e eu passei a conhecer outras também lá, né? Mais umas 6 igrejas lá, a gente passou assim, que nós fizemos contato, foi 1 ano de fazer contato, e pela graça de Deus, pelo menos umas 4 assim, responderam positivamente, né? Queriam que nós fôssemos, né, pastorear. E na última semana, acho que no mês de outubro, se não me engano, no ano anterior nós tínhamos preparado uma reunião grande na nossa igreja, que é chamado Supremo Concílio, onde reúne representantes das igrejas de todo o Brasil. Essa reunião ela acontece a cada 5 anos. E ela aconteceu na região de Campinas ali, e nós participamos na organização. Então todos que participaram dessa organização ganhou um final de semana no mesmo hotel onde aconteceu. Isso é lá em Águas de São Pedro,
para um final de semana com a família, né? Nossa, Então, legal. e estava programado para a gente ir para lá. E um amigo aqui da região, aqui de São José do Rio Preto, esteve aqui na cidade de Tanabi, pregando na igreja, na primeira igreja presbiteriana de Tanabi, e ali os presbíteros, que são os líderes da igreja ali, fazem parte de um conselho, perguntou a ele se ele conhecia alguém que estivesse nesse período de transição pastoral, que desejasse conhecer a igreja. E ele me ligou naquela semana. Eu falei, Devanir, mas nesse final de semana nós vamos, né? Tem uma férias aqui. Ele também iria, né? E ele falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar, vou orar aqui. Aí eu perguntei para ele assim, onde que fica Tanabi? Muito bom. Eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar do nome Tanabi. Normal, a gente está acostumado já. Então, assim, ele falou, olha, fica próximo a São José do Rio Preto. O máximo que eu tinha vindo nessa região era Olímpia. Nossa, 40 km de hoje. Olímpia a gente conhecia ali, o Termas, né, mas nunca atravessei ali depois da cidade. E eu falei, olha, eu vou orar e vou falar com a minha esposa. Se ela não achar, vou ver o que ela achar, a gente... E eu falei com ela e, assim, é coisa de Deus mesmo. Ela falou assim, olha, vamos, a gente está conhecendo mesmo, vamos. Deus mesmo. Se fosse outro tempo, né? Não, vamos. Pois é. Cara, e aí legal. A gente veio, houve assim um casamento assim de intenções, né? Era uma mudança, foi uma mudança assim muito radical. Eu tenho 2 filhos e eles estavam cursando a universidade lá em Campinas. Então, isso envolvia muitas coisas, né? É um desafio mesmo. Atender o chamado de Deus é um desafio, porque envolve questões financeiras, né? A minha esposa, ela é assistente social, ela estava trabalhando há 10 anos lá no hospital, e então envolvia essa saída dela. Nós tínhamos lá um apartamento lá, ele estava alocado, então envolvia a perda desta renda também, porque meus filhos, eles iriam ficar morando lá nesse apartamento, né? Mas aí então nós viemos e assim com muito temor, porque era uma mudança. Campinas, o bairro que eu morava tinha 50 mil pessoas, o bairro da Unicamp. Nossa, aqui não tem, não é nem... Acho que quanto tem aqui? 25 mil, né? Eles falam aí, né? Eles brincam, fazendo o censo à noite, porque se for durante o dia, tá todo mundo em São José do Rio Preto aí, né? Mas assim, eu vejo que foi amor de Deus, porque a gente veio e eu e a minha esposa estamos muito felizes aí. Os meninos também, hoje eles já completaram a universidade, eles continuam lá em Campinas, mas estão trabalhando por lá e tal. Então eu vejo assim essa direção do Senhor. Isso é muito importante, estar em sintonia com a vontade de Deus. Inclusive, na última, acho que um mês antes última semana, eu não me lembro bem, tem um pastor muito amigo, ele fez um jantar para nós lá, despedida, né? Ele falou assim, Davi, você tá ficando louco. Eu falei assim, não, eu falei, olha, eu quero experimentar um pouco disso que nós pregamos. Nós falamos tanto em fé, porque é isso mesmo, nós pregamos que a gente deve confiar em Deus, se lançar. Eu falei, eu quero experimentar isso, quero saber realmente se é isso mesmo. Ele falou, muito bem, mas e aí, e a casa? Ela falou, olha, o conselho já me disse que tem uma casa lá que é uma casa. Mas você não foi ver? Eu falei, não. Eu falei, se é pela fé, eles falaram, então. Então a gente veio assim, eu vim pelo Google Maps, né? Eu não conhecia mesmo. E andando, né? Nunca mais chega, né? Pois é, e chegamos aí, e pela graça de Deus, assim, tem sido um tempo muito precioso para nós, assim. É novidade, assim. Eu creio que seria muito difícil para alguém que não estivesse em envolvimento com a igreja fazer essa transição. Mas nós estamos aí
quase full time envolvido com a igreja. É um ministério isso, né? Então, quase todo dia há alguma programação. Então, não temos nem... E assim, nós vivemos um outro tempo, né? Acho que também essa questão do amadurecimento ajuda muito, né? A gente já viveu muita coisa, então eu acho que seria mais difícil para alguém fora da igreja, né? Que não tivesse envolvimento com a igreja, assim, porque quem está fora da igreja às vezes busca tantas outras coisas que talvez numa cidade pequena não ofereça, né? Não ofereça. Mas a gente está muito feliz, assim, a igreja nos recepcionou de uma maneira assim tremenda, né? A gente tem ali uma família mesmo e foi uma bênção. Eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele me concedeu de conhecer pessoas tão queridas aí. Glória a Deus. E aqui a gente falou sobre fé, né? E, tipo, para o senhor, assim, qual foi o maior desafio, assim, que tipo, você, tipo, não só, tipo, nessa transição, só que, tipo, em tipo, todo... Se fosse em Deus, esse momento aqui... Então, olha, a vida do cristão, João, ela é sempre uma vida de muitas provas, né? Como nós dissemos ali, né, que existem muitas circunstâncias assim que testam aí a nossa fé. Quando eu estava para casar, a Suzy, ela sofreu um acidente, né? Nós, assim, estávamos naquele período ali de namoro, noivado, né? Então, ela sofreu um acidente, ela quebrou o fêmur, um carro atropelou e foi uma situação assim muito difícil. Eu estava no segundo ano do seminário, então foi um ano de prova, porque eu havia assim abri mão de muitas coisas, né? E assim achei que estava no caminho certo. Conversei com ela também quando fui para o seminário, para saber, porque é uma vida diferente, né? Nós estamos aí assim, eu falando aqui, às vezes a pessoa, puxa vida, deu tudo certo, né? Mas não é sempre assim, né? E não é tão fácil assim. É fácil falar depois que aconteceu. Tipo, fica rápido falar, né? Só que, tipo, foram anos para chegar onde o senhor chegou. Pois é, e essa situação com a Suzy foi muito difícil, porque eu estava no segundo ano do seminário, havia, né, como já disse, né, abri mão de muitas coisas, e ela foi para uma cadeira de rodas. Nossa, né? Ela colocou uma haste, e essa haste ela foi rejeitada pelo organismo dela. Então foi preciso retirar essa haste, colocar uma haste importada. E foi um período assim muito difícil, porque naquela época, assim, na nossa imaturidade, a Suzy era muito ciumenta, e isso se agravou por conta, é lógico, uma pessoa que fica limitada nas suas condições, né? E a coisa chegou assim numa situação assim muito difícil, que a gente acabou até rompendo ali, né? Nós rompemos e nós ficamos 5 anos, e assim 5 anos mesmo sem ela seguindo a vida dela, eu seguindo a minha vida. E aí depois Deus, eu vejo que isso aí assim, em todas essas coisas, é Deus, né? A direção de Deus, né? A direção de Deus, Ele nos fez nos reencontrarmos novamente. Pela graça de Deus, eu não poderia desejar uma pessoa melhor para estar ao lado do ministério, né? Ela também é uma bênção aí no ministério, em tudo aquilo. Assim, eu vejo assim, essa vinda para cá, ela abre mão dos sonhos, né? De tudo que assim, estava ali, ela gosta da questão da assistência social, ela gosta demais, né? Ela tinha um trabalho importante, ela trabalhava na ouvidoria do Hospital Renascença, lá em Campinas, e ela gostava do que fazia, né?
mas eu vejo assim, né, que também foi um tempo assim que Deus deu para ela para descansar um pouco nesse sentido, porque trabalhar com pessoas enfermas é muito difícil resolver situações, né? E às vezes isso somatizava um pouco, ela acabava levando com ela. Então esta foi uma das provas. Aqui em Tanabi, né, falando assim de fé, de cuidar de Deus, agora mais próximo a nós, no ano de 2021, nós não tínhamos muito o que fazer. Veio aí a questão do Covid, fecha, não fecha, loucura, atividades, né? Misericórdia. E lá na igreja nós temos um diácono, o Ney, e o Ney conhece muito a região aqui de Tanabi. Então eu propus para ele, falei, Ney, olha, não tem o que fazer, nem o futebol o pessoal está liberando aí para a gente jogar. Falei, vamos caminhar? Falei, caminhar o pessoal não vai nos impedir. E ele topou, ele gostava de caminhar, e nós começamos a caminhar. E sábado à tarde saímos umas 15 horas e por volta das 18 a gente estava retornando. Estava caminhando bem aí, faziam 10, 15 quilômetros. Nossa, que legal. E o meu vizinho, o Paulo, inclusive ele leciona aqui em uma das escolas daqui de Tanabi, ele também resolveu nos acompanhar ali, fiz o convite a ele. E estamos assim, fizemos vários percursos aqui. Mas próximo ao feriado do dia 21 de abril, acho que naquela semana anterior, eu tenho essa lembrança porque eu mudei no dia 21 de abril, então foi num final de semana, acho que anterior, num sábado, nós fomos andando ali por trás do posto 474, saindo aqui de Tanabi, fomos até a torre ali de Balsam, onde tem as antenas de celulares ali. Chegamos ali por volta de umas 19 horas e foi o percurso maior que a gente fez, ia dar uns 30 e poucos quilômetros. E eu me lembro que falei, olha, eu vou chamar minha esposa, vou chamar a Suzy para vir pegar a gente, porque a gente chegou ali Aí eu falei, vamos continuar aqui, a gente vai até o posto 474 e lá a gente chama alguém para pegar a gente. E fomos caminhando. Era escuro ali, mas a gente estava com lanterna. Não estávamos andando no acostamento, estávamos andando lá naquela parte onde tem um gramado ali. Sim. Mas ali onde estava mais claro, algumas coisas assim que a gente não entende assim nessas coisas. Olhar carnal, né? Porque na parte mais escura a gente foi bem, onde estava mais claro ali, o Ney estava caminhando na nossa frente e eu e o Paulo atrás dele. E de repente, olha, o Paulo sumiu. Eu fico pensando, a gente fala muito aí na volta de Cristo, e acho que vai ser alguma coisa assim. Parece que ele foi chipado, ele, sabe? Do nada. Ele sumiu assim, eu olhei pro Ney e falei, Ney, o Paulo. E aí a gente olhou assim, tinha um carro, uns 200 metros para frente, assim. Falei, o Paulo foi atropelado, né? E uma coisa inexplicável, porque eu estava ao lado dele, eu estava do lado, nós estávamos caminhando juntos. E o Ney na nossa frente. Então, e realmente um carro atropelou, né? Saímos correndo e um pouco mais à frente parecia que eu creio que foi isso. Deus colocou ele deitado assim. Tinha muito sangue, né? A gente achou que naquele momento nós iríamos perdê-lo ali, mas clamamos naquela hora ali, né? Colocamos de joelho, eu e o Ney, clamamos a Jesus, né? Para que pudesse cuidar dele ali. Com Covid, para resumir a história, olha, o Paulo, ele veio aqui para a Santa Casa, o diagnóstico do médico aqui, assim de imediato, primeiro, era que era uma fratura exposta, porque ele estava vendo o osso dele, ele diagnosticou ali sem passar por um exame. Ele disse, olha, aqui nós não temos condições, vocês têm que ir para Rio Preto. E acompanhei, mas só que lá em Rio Preto, com Covid, fui até certo ponto, dali não pode mais. O pessoal priorizando quem estava com Covid, em situações também ali muito sérias. A gente sem notícia. Para resumir a história, a gente com muita oração, né? Uma comoção na igreja, a gente compartilhou lá com os irmãos, todo mundo orando. O Paulo
Ele recebeu alta na segunda-feira, não teve nenhuma fratura. Nossa, glória a Deus. Então, assim, é um milagre. Não tem, assim, não tem explicação. Não tem, assim... Era um menino aqui da cidade e ele ia numa festa ali, que acho que era uma festa clandestina, porque naquela época lá estava tudo... E ele errou a entrada. Mas, assim, o fato dele errar a entrada e não... Eu e o Ney, né? Até a gente brinca muito com o Paulo. Ó, Paulo, Deus acho que falou, não, se passar perto do pastor e do Ney não vai sobrar nada, né? Porque o Paulo estava bem fortinho. Eu falei, ó, você segurou o impacto aí da coisa. Mas um milagre, João, um milagre de Deus, porque não tem explicação. É como se nós estamos aqui, olha, aí vem um carro lá e... Tá muito perto, né? Muito perto, não tem. Eu senti a hora que passou assim, sabe? Sentiu tão bem. O Ney também da mesma forma, e o Ney na nossa frente, então como que... A chance era mínima do mínimo do mínimo. Um negócio assim que, nossa, se a gente falar assim, puxa, mas que sorte. Não foi sorte, né? Foi livramento. Foi o livramento do Senhor, né? E assim, a Suzy mesmo, eu falei, minha esposa, né? Dessa quebradura que ela teve no fêmur, é um milagre também, porque uma rejeição de haste é muito difícil, porque é um processo, você coloca algo no seu corpo e se ali não for absorvido, aquilo lá pode dar uma infecção, você corre o risco até mesmo de uma amputação, né? E Deus trouxe cura para a vida dela. Então, são muitas coisas assim. A vinda dos nossos filhos. Minha esposa, ela tinha 3 miomas no útero, né? Nossa. E quando nós resolvemos, né, buscar uma criança, né, e conversamos sobre isso, a primeira médica que nós consultamos, ela falou, olha, ela não tem condições. Foi assim. Ela foi direta, né? Ela falou assim, não, é impossível. Ela falou pra gente assim, nossa, é impossível. E o diagnóstico que ela deu foi a retirada total do útero, porque ela disse que poderia, né? E a gente ficou muito frustrado. Um casal novo, a gente idealizou, vem com uma resposta assim, né? Mas em todas essas coisas a gente vê o cuidado de Deus, né? Alguém falou, eu não vou lembrar, um anjo do Senhor, enviado por Deus, falou, olha, faz uma segunda opinião, né? Nesses casos, sempre é bom ter uma segunda opinião. E é onde nós passamos por esse médico, outro anjo do Senhor, ele falou, olha, de fato os miomas estão aí, isso é verdade, né? Mas nós vamos tentar, e Deus nos concedeu aí 2 filhos maravilhosos, saudáveis, né? E saudáveis. Então, tudo isso é cuidado de Deus, né? Bênção do Senhor. Sem contar aqueles do dia a dia, né? Aqueles pequenininhos, isso foi total diferente da nossa vida. Todo tempo, né? Todo tempo aí Deus tem estado conosco aí. E a gente aqui falou sobre direção de Deus. E eu João Vitor, falando por mim. Quando, tipo, na maioria das vezes, tipo, a gente planeja, a gente sonha, só que às vezes Deus fala, não é sonho que eu tenho pra você. E, tipo, vem a frustração para a nossa vida. E como que o Senhor luta contra isso? Como, tipo, tem algum versículo que o Senhor usa, tem algum texto que fala lá com o Senhor em relação a isso? Não, olha, é uma coisa assim, João, eu não sou super-homem e eu creio que ninguém, né, a gente passa com muita dor, com muito choro, questionando a Deus às vezes. Sim. Sabe? Não é assim, às vezes porque houve assim, puxa, você planejou alguma coisa, né? Quando você está dentro do processo, é difícil. Agora que passou e você olha para trás, né? Você diz, puxa, Deus é demais, Ele estava fazendo ali. Mas quando você está dentro do processo... É doloroso, né? É doloroso, é difícil, é muito difícil.
Mas o que sempre esteve comigo no meu coração, né, a palavra de Salomão, né, procure ver Deus em todos os seus caminhos, né? Procure enxergar Deus. Isso é muito difícil. É isso que eu ia te falar, é muito difícil, né? Mas, e eu tenho tentado fazer isso, né? É uma busca, ela vem mediada pelo Espírito Santo de Deus, né? Procure enxergar Deus em todos os seus caminhos. E isso é muito difícil, porque enxergar Deus quando tudo está certo é tranquilo, é fácil, é gostoso. Para aquele que está ligado, mas enxergar Deus naquilo que não deu certo, né? Enxergar Deus ali naquele acidente. A gente estava querendo falar de Jesus, né, para esse meu vizinho, para que ele compreendesse mais, né, da palavra de Deus. Era um propósito nosso quando a gente estava caminhando, tivemos a oportunidade de fazer isso, né, de dar o nosso testemunho. Então ali, de repente... Você fala, meu Deus, será? E naquela noite mesmo, né, a Suzy, ela me ligou, ela falou, olha, vou pedir uma pizza pra gente. Eu estava caminhando 30 quilômetros. Glória! Nossa Deus, né? Chegava com o sozinho. Né? E estava pensando em falar pro Paulo ir com a família lá para lá, né, pra gente comer uma pizza, passar uma noite ali tranquila e tal, né? E de repente, essa circunstância, né? Como que a gente enxerga Deus, né, nesses momentos? Então, essa sensibilidade, ela precisa ser treinada no nosso dia a dia. Então, eu digo isso assim com muita certeza. Nós precisamos treinar essa sensibilidade da presença de Deus dia após dia, porque podem vir aí, né, as tsunamis da vida aí que tentam nos engolir, e a gente vai ter a certeza também do cuidado de Deus, dessa direção do Senhor. Amém. E eu acredito que quando a gente vê Deus nas pequenas coisas, fica mais fácil, assim. Tipo, que às vezes eu quis ver Deus só tipo uma coisa grande, acontecer alguma cura, alguma coisa. Só que só pelo fato da gente acordar já é um milagre, da gente andar já é um milagre, conseguir tipo, levantar da cama, conseguir se alimentar é um milagre, né? Isso aí é uma coisa assim, a gente que lida, estou aí pela graça de Deus, né, 31 anos aí de ministério, é uma coisa recorrente, né? A busca pelo o sobrenatural, o grandioso, isso está no coração do ser humano, né? Mas eu costumo dizer para os irmãos ali, né? Olha, quantos seres humanos abriu o Mar Vermelho? Nossa. Né? Quantos? Né? E muitos feitos, né? Davi, né? Sansão, Salomão com a sua sabedoria, e Jesus olha para João Batista e ele diz algo assim que é algo tremendo, né? Dos nascidos de mulher, né? Ninguém será maior do que este. E que grande feito João fez. Ele anunciou o Evangelho. Depois de 400 anos de silêncio total, ninguém falava de Jesus. Depois de 400 anos, ele rasga esse silêncio e ele fala a respeito de Jesus. E Jesus diz, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Moisés não é maior do que ele. Jesus está dizendo isso. Davi, com todas as suas vitórias, com seus dramas, e a gente gosta, Elias, né? A gente gosta lá do holocausto e tudo mais. E Jesus está dizendo, olha, João Batista, né? Ele cumpriu aquele propósito que eu tinha para a vida dele. E dos nascidos de mulher, isso é uma coisa muito... É muito forte, né? Muito forte, né? Ninguém é maior do que ele. Então, eu sempre vejo assim, Deus, ele trata cada um da sua maneira. Ele quis usar Moisés para abrir o Mar Vermelho, né? Mas usou Caleb, que talvez é pouco conhecido ali, mas que esteve com ele ali lado a lado, né? Então, Deus é maravilhoso, trata cada um de nós, né, de uma determinada forma, de uma determinada maneira. E graças a Deus por isso, né? Ele não lida com a massa. Nossa. Ele lida com pessoas, né? Amém. De uma maneira particular, né? Então,
eu fico pensando assim, né, a grandiosidade de Deus. Eu fiz um curso em São Paulo e às vezes pegava aqueles metrôs assim, eu ficava olhando aquele mundaréu de gente, né? E eu ficava pensando, puxa, mas como que Deus é grandioso? Porque Ele trata cada uma dessas pessoas. Ele não lida ali de uma maneira granel, olha... Em geral, caramba. Não, mas cada uma delas ali, Ele vai trabalhar cada uma delas, cada um de um jeito diferente. Eu ficava olhando o rosto, falei, qual que é a preocupação dessa pessoa? O que é que ele está pensando? Cada um com uma ansiedade, com uma alegria, com uma preocupação, né? Esse mundo inteiro e o nosso Deus. E Ele se preocupa aí, né? Com esses que estão nos ouvindo aí também, né? Se preocupa aí com cada um de nós. Eu fico pensando assim, tipo, quantos nomes não tem? E Ele nos chama pelo nome, né? Exato. Tipo, se a gente para e pensa, cara, tipo... Pois é. Então, é maravilhoso, né? E quem vai atestar isso é a nossa comunhão com Ele. Porque, às vezes, a pessoa ouvindo, ela pode até duvidar, né? Mas é a sua experiência pessoal com Deus, né? O seu relacionamento com Ele que vai atestar isso, né? Amém. Hoje, eu dou graças a Deus porque a convicção, né, da presença dEle, da comunhão com o Espírito, cada dia tem crescido mais na minha vida, né? Então, eu só tenho a agradecer a Ele mesmo, por tudo que Ele fez, da maneira como Ele fez, né? Rapinha do Tacho, caçula de 9, saindo lá de uma cidadezinha menor do que Tanabi, acho que Pains, ela chama Pains, não é Paris, não. Né? Mas uma família faz uma migração lá para uma grande cidade, né? Campinas, né? Segunda maior do estado de São Paulo aí. Então, e Deus de repente tem os seus caminhos. Lá estavam os propósitos dele, né? Tanabi. Então eu confio muito nisso. A minha vida sendo dirigida por Deus e Ele dirigindo todas as vidas, né? Caramba, glória a Deus. E um tema um pouco polêmico, assim, porque, enfim, o senhor acredita em predestinação? Então, esse é um tema assim, muito recorrente na igreja presbiteriana, porque é um dos fundamentos da nossa doutrina. Sim. A nossa doutrina, ela acredita num Deus soberano. Quando a gente fala que Deus é soberano, nada surpreende a Deus. Deus, ele tem a história completa. A história, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. Mas isso é Deus. O problema, João, é que às vezes as pessoas querem pensar como Deus. Aí que está o pulo do gato, podemos dizer assim, né? O profeta Isaías diz, olha, assim diz o Senhor, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos e os meus caminhos mais elevados que os vossos caminhos. Então o que o profeta está dizendo? Cada um no seu quadrado. Deus é Deus, Ele é soberano. Nada acontece a despeito da sua vontade. Porque se fosse o contrário, Ele não seria Deus. Mas eu não sou Deus. Então, para mim, em relação à predestinação, assim, objetivamente, para mim, todo ser humano, indistintamente, tem a possibilidade da salvação em Cristo Jesus. Isso aqui é o pastor Davi. Então, eu creio que todo ser humano, né, ele tem a possibilidade da salvação em Cristo Jesus. Mas Deus, Ele não é o pastor Davi. Esses são os meus pensamentos. Os pensamentos de Deus são outros, né? Então, eu preciso me limitar aqui na minha pequenez. E o confronto, acho que maior em relação a essa questão da soberania de Deus, ela sempre esteve presente na vida humana. O humano sempre quis controlar o sagrado, seja ele quem for.
o nome que ele der, né? O homem lá da idade lá da pedra, quando descobriu o fogo, achava que aquilo ali era o Deus, e ele queria ter controle sobre aquilo ali, né? Nossa, eu nunca tinha parado para tipo, pensar nesse... O catolicismo romano mesmo, né? As novelas que passavam antigamente, hoje as séries, né? Estão substituindo aí, mas antigamente era muito comum a figura caricaturada de uma beata que pegava o Santo Antônio, né? Era até uma figura engraçada, sempre nas novelas tinha lá uma solteirona que tinha um relacionamento com o sagrado, e o sagrado era o Santo Antônio. Então ela dava um pito no Santo Antônio, levantava o dedo em risco, dizia: olha, se você não me der um bom marido, eu vou colocar você de cabeça para baixo, eu vou colocar você debaixo da cama. Então o que é isso? Era uma brincadeira, mas é o ser humano tentando controlar o sagrado. Agora, João, você pode levantar o dedo para Deus e... Sério? Por que você me fez assim, né? Deus te deu a bênção, né, de se expressar, mas você tem uma dificuldade física, né? Agora, você vai se levantar para Deus: olha, por que você me fez assim e não me fez assado? Por que você me fez dessa maneira e não me fez de outra? E Paulo coloca isso de uma maneira muito clara lá em Romanos, né? Quando ele diz lá, a partir do 9, quem tiver Bíblia depois pode dar uma olhada aí, Romanos do capítulo 9 até ali à frente, capítulo 12 ali, mas mais do 9, começando do 9, ele diz: olha, de uma mesma massa, Deus faz um vaso para honra e outro para desonra, né? Ele dá 3 exemplos ali em relação a isso, né? Ele fala dos vasos que vão para o palácio e dos vasos que vão para a casa da prostituta, né? É uma mesma massa. Ele fala dessa vontade diretiva dele, né? Por que o faraó do Egito não se converteu vendo 10 portentos maravilhosos? Quem que não se converte, né? 10 coisas assim extraordinárias, mas o texto é claro, Deus endureceu o coração dele, né? E Jacó e Esaú, né? Eu sei que a interpretação de outras igrejas irmãs, e isso não é matéria para nos dividir, sim, interpretam o texto, né, como de serviço, mas Esaú, ele é o pai dos edomitas. E se você ler lá depois, é só você abrir sua Bíblia, livro de Malaquias, capítulo 1, o profeta está dizendo que Deus está irado contra os edomitas para sempre. Para sempre é para sempre. E Paulo então faz com o perdão da palavra aqui, o advogado do diabo, assim, né? No sentido de aquele que é o instigador, né? E ele fala assim: então, do que Deus se queixa ainda? Está lá escrito, lá, leia lá, né? Olha, se ele decide tudo, se ele faz assim, do que ele se queixa? Se ele escolhe uns para salvação e outros para perdição eterna. Então o próprio Paulo responde, que é uma pergunta retórica, né? Ele diz: olha, quem és tu para questionar o seu Criador? Por que me fizeste assim? Então ali a palavra de Deus está dizendo assim: se reduz à sua pequenez. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Eu estou só mostrando um pedacinho do que eu sou, né? E Paulo fica tão admirado com isso que lá no capítulo 12, lá no finalzinho, ele vai dizer um texto que foi musicado, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, né? Ele repete um pouco daquilo que Isaías diz, né? Quem que foi seu conselheiro? Que coisa grandiosa! Ele fica espantado, estou diante de um Deus assim que eu não conhecia. Então, essa questão da predestinação, João, no meu coração, ela é muito pacífica. Para mim, todo ser humano, indistintamente, tem a possibilidade da salvação em Cristo Jesus. E Deus me chamou para pregar para esse ser humano. Mas Deus não é o pastor da lei. E eu não posso querer trazer Deus para o meu... Eu vou fazer Deus pensar com os meus pensamentos. Né? E eu também não posso querer
pensar com os pensamentos de Deus, porque esse sempre foi o grande entrave de Satanás. Qual que foi a proposta dele para Adão e Eva? Se vocês comerem do fruto, né, que Deus disse, vocês serão iguais a Deus. Nossa, Ser igual a Deus é ser soberano, é ser senhor da história. Isso fascinou o coração de Adão e Eva e fascina o coração do ser humano. Hoje em dia, o ser humano quer ser Deus, o ser humano quer ser senhor da história. Essa política que a gente tem, que vive hoje aí, e não estou falando aí de maneira macro no Brasil, aqui em Tanabi, nas pequenas cidades, nas grandes cidades, é o poder, né? É o poder, eu tenho poder de decisão. Nossa, né? que forte. Então, mas assim, então em relação a isso aí é uma coisa muito pacífica para mim, é o que eu ensino para a igreja, né? Nós não podemos querer estar ali com os pensamentos de Deus, o João escolhido, Davi não, a outra isso aí cabe a Deus, isso é problema de Deus. O ladrão que morreu ao lado de Jesus Cristo, ele recebeu a pena máxima, deve ter cometido coisas horríveis, porque os seus pares disseram: você não tem condições de viver entre nós, você merece a morte pelo que você fez. Mas Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Judas caminhou com Jesus, ele foi um pregador e era uma pessoa bem vista entre os discípulos, porque ele foi o tesoureiro. Ninguém vai dar o dinheiro para alguém que se desconfia, não. Pode pôr na mão de Judas, porque Judas é uma pessoa confiável. E a palavra de Deus está dizendo lá: nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, preparado para este fim. Então, mas isso é com Deus, não cabe, não sou eu que vou escolher quem vai ser salvo. Eu tenho que pôr a minha barba de molho aí, como dizem, andar na presença do Senhor, né, crendo que é a graça dele que me alcança, né, e eu não tenho como fugir dela, né? Amém. E, cara, nossa, que explicação sensacional, glória a Deus, assim. E eu acredito muito nisso, porque quem convence é o Espírito Santo, né? Então a gente te prega, quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, tem uma oportunidade aí, né? A doutrina presbiteriana, ela está firmada em 5 pontos. E às vezes o pessoal fala: esse pessoal de calvinista aí, de João Calvino, né? João Calvino foi um ser humano igual a mim, a você, com uma mente privilegiada, é óbvio. O que ele escreveu é coisa assim, né? Usado pelo Santo Espírito de Deus. O que ele fez foi sistematizar, colocar de uma maneira assim, para a gente poder entender. Porque quando o Espírito Santo toca você, tudo acontece de uma vez na sua vida, né? Você converte, está tudo ali. O que ele fez foi colocar em ordem, assim, para você racionalmente entender o que aconteceu com você, né? Então ele fala da depravação total do homem, que é uma palavra assim, nossa, pastor, que depravação total do homem. Todo homem é pecador e o homem todo é pecador. Uma coisa simples. E nós sabemos isso com conhecimento de causa. Quem que está nos ouvindo, eu, você, vai falar que nós não somos pecadores. Então, é isso. É uma base que a gente crê. Todo ser humano é pecador. Nós cremos que a eleição ela é incondicional. Não há nada que eu faça que venha assim mover o coração de Deus para me salvar, né? A ideia é de uma pessoa que está dentro de uma cisterna, dentro de um buraco, e ela não tem condições de sair de lá. A única maneira dela sair de lá é Jesus descer lá e tirar ela de lá. Então isso é eleição incondicional. E a gente prega para todos que estão dentro da cisterna que Jesus quer tirá-los de lá, que Jesus quer arrebanhá-los de lá. Nós cremos também na graça irresistível, que é quando Jesus chama uma pessoa, essa pessoa não resiste. Você deve conhecer pessoas assim que, olha,
esse daí já tem um lugarzinho preparado lá nos quintos, né? E de repente Eu fui assim. esse cara tá com a Bíblia debaixo do braço, né? Eu fui exatamente desse jeito. Debochou dos crentes, né? Xingava o pastor. Mas é a graça irresistível. Deus chamou, não tem jeito, não pode espernear, pode. Essa graça irresistível. Então nós cremos na graça irresistível. E nós cremos também que a expiação ela é limitada, né? Esse sacrifício de Jesus Cristo, ele é poderoso para salvar o mundo inteiro. É diferente do que pensam os universalistas, né? Os universalistas creem que no frigir dos ovos Jesus vai abrir a porteira e falar: entra todo mundo, aí. Você não arrependeu, vai. Então nós cremos que não é assim. É um remédio, ele cura todo mundo, mas a condição é que você tome esse remédio. Ele cura o mundo inteiro, mas só vai ser salvo aquele que tomar esse remédio. E a última coisa que nós cremos, assim, que é fundamento para nós, é a perseverança dos santos, né? O que isso significa? Que uma vez salvo, você está salvo para sempre. Deus não dá a salvação para você hoje, você pisou na bola, devolve a salvação aí. Nós não cremos nisso, né? Que uma pessoa salva. Agora, pastor, mas aquele sujeito, ele teve na igreja. Bom, Judas teve com os discípulos. Eu sei quem que é salvo, quem que não é. Se Jesus disse que publicanos e prostitutas precederão muitos dos fariseus, muitos de nós, ou seja, pessoas que nós olhamos hoje, não frequentam uma igreja. Não dá nada, pessoal. Ele colocou a escória ali. Os publicanos eram os caras desonestos e as prostitutas, que na época eram, e acho que ainda hoje assim, né, excluídas. Ele diz: olha, eles vão estar na frente de vocês ao entrar no reino dos céus. Então, mas nós cremos na perseverança dos santos, o que é uma segurança para nós, porque às vezes alguém ouvindo assim diz: bom, pastor, então estou salvo. Olha aí, você já está manifestando que você já não é salvo. Acho que é bom você pensar bem. Acho que é bom você pensar bem, porque se eu sou salvo, eu vou querer agradar a Deus. Não é fácil, é uma luta, né? E aí entra a ação do ser humano, que a gente crê na santificação, que é uma obra feita a duas mãos, né? A quatro mãos, melhor dizendo, as mãos de Deus e a nossa. Então é uma semente que foi plantada, mas ela precisa ser cultivada. Diariamente, então, né? Eu preciso desenvolver essa semente, essa salvação na minha vida. Nossa, que top. E tipo, uma coisa que pelo pouco convívio que a gente teve assim, e eu tipo aprendi muito, é que a igreja lá fora pensa que alguém cheio do Espírito Santo que roda, que grita, que vira mortal, nada contra isso, cada um, enfim, mas assim, como vocês, a gente aprende Gálatas 5, né? Que é o fruto do Espírito. Não é gritar, não é. Até porque, tipo, muitos gritam, mas não é Espírito Santo, é outra coisa. E tipo, é algo muito importante a gente falar sobre isso, né? Não é sobre girar. Então, olha, a nossa igreja é muito tranquila em relação a isso, assim. O nosso princípio é: naquilo que é essencial, firmeza; nos não essenciais, liberdade; e em todas as coisas, amor. Nossa, então, assim, o que é essencial? Esses 5 pontos que nós colocamos, ele é essencial para nós não abrimos mão disso. Agora, as outras questões, né, o Espírito Santo é livre. Lá em João 3, Jesus deixou isso bem claro. Ele é como o vento, né? E se nós somos filhos desse vento, ele age como quer. Então, essa pessoa que tem uma atitude assim mais ostensiva, né?
glória a Deus, ou outra coisa assim, sendo com amor, sendo para a glória do Senhor, louvado seja, isso aí não... Agora, a grande dificuldade é limitar a presença do Espírito Santo a estas atitudes, né? Então, esse que é o problema. E o que é muito mais fácil? O que é mais fácil? Imitar uma liturgia num culto, né? Ou viver o amor de Deus no dia a dia? O que é mais fácil? Né? É muito mais fácil. Eu vou numa liturgia, eu tenho um dirigente, ele erga sua mão e você ergue, né, tal. Isso, eu não estou querendo dizer com isso que isso sendo feito como fruto do Espírito, cheio de amor, né? Amém. Amém. Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu vejo também, João, assim, é nessa soberania de Deus. Temos igrejas diferentes, porque nós temos pessoas diferentes. Então tem pessoas assim que vão numa igreja assim, a gente usa essa palavra assim mais avivada, né? Eu vejo até que é um uso errado, mas sim, é uma maneira da gente entender. A gente fala mais avivado, né? Uma igreja que dá mais glória a Deus, né? Exerce os dons espirituais, especialmente dons de língua, né? Estranhas, de uma forma mais ostensiva. E às vezes tem pessoas que falam assim, puxa, mas olha, aquilo ali me incomoda um pouco. Bom, tem igrejas que são mais tranquilas em relação a isso. Então, eu não vou ter desculpa lá no último dia. Senhor, eu queria uma igreja assim mais tranquilinha. Não, você tem. Eu queria uma igreja mais agitada. Para de preta, tem. Tem tudo. Tem tudo, então não tem por onde. Agora, o que nós não podemos é aquela situação que a gente fala, né? Se agradar da bênção e esquecer do Senhor da bênção. Nossa. Então, é aí que está o problema. Aí é o problema. Esse é o problema. Então, nos submetermos ao Espírito Santo de Deus, né? Nós passamos esse mês de janeiro passado, nós reunimos ali os jovens, adolescentes e adultos na escola dominical. Nós temos uma escola aos domingos, elas funcionam no período da manhã, onde a gente divide por faixas etárias. E a gente sempre aproveita o mês de janeiro para trazer um tema comum, para tratar com todos. E nós conversamos sobre o Deus esquecido, o Espírito Santo, né? A gente conhece muito do Deus Pai, conhecemos a história de Jesus, porque é repetida nos 4 evangelhos, mas o Espírito Santo a gente passa bem que ao largo. E se eu não conheço, eu dou informação errada. Se eu não conheço, eu faço uso errado, né? Você pode ter um celular, se você não sabe como manuseá-lo, você não usufrui de todo o potencial dele, né? Ou dá comandos errados. Puxa, mas por que não está dando? Você não está funcionando, porque você está dando comando errado aí, né? E o Espírito Santo foi da mesma forma. E foi muito bom, foi um estudo assim, muito tranquilo. Conversamos um pouco sobre essas terminologias, né? Eu sei que as igrejas não da linha reformada, mais pentecostais, né? Por exemplo, um exemplo assim, né? Utiliza muito a questão do batismo com o Espírito Santo, né? Para nós a gente chama de enchimento do Espírito, é uma questão terminológica, né? Então a gente não vai brigar por causa disso aí, né? Então, na igreja presbiteriana nós cremos que o batismo do Espírito Santo é a conversão. Ninguém vai falar que Jesus Cristo é o Senhor se não for por meio do Espírito Santo. E ali não é uma questão só de confessar dos lábios, porque a boca fala, o coração está cheio. O coração está cheio. Então ninguém vai viver o que Jesus Cristo ensinou se não tem outra possibilidade. O Espírito Santo está ali. E a gente deu até o exemplo assim do copo, né? O copo, ele tem um pouco de água, né? Mas ele não está cheio, ele não está transbordante. Então o que nós precisamos buscar o quê? É o transbordamento desse Santo Espírito na nossa vida, né? E isso os pentecostais vão chamar de uma experiência maior com ele, que é o batismo do Espírito Santo, né? E aí cai muito naquilo também que você já citou aqui, né? O fruto do Espírito, né? O que é o fruto? O que o Espírito produz?
Está muito claro ali. Sim. O fruto é o amor, né? A paz, a alegria, né? A misericórdia. Então esse é o fruto. Então, na igreja presbiteriana, né, a gente não nega os dons espirituais, porque quem somos nós? Eu nem precisava dizer isso, irmão, né? Mas às vezes a gente tem que dizer, olha, nós não negamos, porque mesmo se a gente negasse, quem somos nós? Eu falo, não, Deus, eu não quero esse dom. Agora o senhor não pode. Olha, o Espírito Santo, ele é Deus, ele faz o que quer, quando quer, com quem quer, da maneira como quer. Também. Mas nós enfatizamos, né, o fruto do Espírito, porque o apóstolo Paulo coloca isso de uma maneira assim belíssima, né? Havendo línguas, cessarão, havendo profecias, desaparecerão, havendo ciência, e às vezes a pessoa aí também está aí, olha, esses presbiterianos, isso agora ficar estudando, tudo cabeção, não sei o quê. Mas ele está dizendo ali também, se tiver ciência, passarão, né? E ele chega a colocar algumas coisas importantes. Eu posso dar o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver o fruto do Espírito, se não for uma ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você pode dar pirueta, cantar, fazer o que você... Dar o seu próprio corpo a ser queimado. Se não tiver amor, nada disso vai aproveitar. Então é por isso que a gente enfatiza o fruto do Espírito, mas não negamos os dons espirituais, né? Então, os dons espirituais é uma bênção na vida da igreja, é o que vai suportar ali. E a carta de Paulo a 1 Coríntios também é muito clara nesse sentido. Lá no prefácio ali da carta, ele diz, olha, eu louvo a Deus porque nesta igreja não falta nenhum dom. Eu fico pensando, puxa, não falta nenhum dom. Mas era a igreja mais bagunçada que tinha. Tinha lá de tudo ali, né? E ele precisou escrever uma carta dura, mas ele começa dizendo, olha, eu louvo a Deus porque não nos falta nenhum dom. Tem tudo que você pensar que uma igreja precisa, essa igreja tem, mas só que está fazendo um uso errado, né? Está dando uma ênfase errada. Mas é isso, né? A gente está aqui, não somos perfeitos, isso aí a gente tem consciência disso, estamos num aprendizado e é o caminho que Deus tem preparado aí, né? Eu tô lendo um livro que chama Mundo em Chamas. Tá falando muito comigo esse livro e o autor ele fala uma frase que me tocou muito. Ele fala desse jeito, existem várias igrejas. Se o Espírito Santo for retirado, a igreja não vai perceber. E aquilo falou muito comigo, porque eu fiquei pensando assim, e se, tipo, Deus não quer precisando de mim? Então, olha, essa frase é uma frase muito famosa, a W. Tozer, que ele escreveu isso em 1969. Eu acho que é ele mesmo. Em 69. Eu fico pensando, até eu lembrei porque nós estávamos conversando sobre o Espírito Santo, e ele fala, olha, se o Espírito Santo sair, ela continua funcionando do mesmo jeito. Isso em 1969. E hoje com iluminação, tela, cadeiras. E o rapaz que toca lá precisa ter ponto, porque senão não se perde. O pastor precisa do PowerPoint ali para, né? Acompanhar. Então eu não estou assim colocando. Então tudo isso é bênção, tudo isso mais precisa. A gente precisa se submeter ao Espírito Santo. Porque não adianta, né? E infelizmente, irmão, é uma coisa que está acontecendo hoje, né? E já foi profetizado isso no passado. Pequenas igrejas, grandes negócios. Infelizmente. Hoje é difícil, né? Você, olha, eu sou pastor, né? Eu costumo dizer, olha, eu sou pastor presbiteriano. Porque assim, ainda tem aí uma ressalva assim. Mas às vezes você fala, eu sou pastor, o pessoal um tempo atrás aí, nos nossos dias, fica com o pé atrás. O pastor já tem aquela ideia, né? O cara
Ó, tá de olho na minha carteira aqui, né? Não, Misericórdia. infelizmente, né, nos dias que a gente está vivendo. E é um desafio, você estava falando de fé. Então, é um desafio hoje ser um pastor hoje, né? Eu estou aqui em Itanabi, tenho procurado me envolver aí com a cidade, né? E eu estou participando aí do vôlei adaptado na cidade aí, né? Então, até sábado que vem vai começar o campeonato. Então, sim. Mas assim, eu procuro assim, ser cristão, irmãos, não, é isso, não é você A bolha, ele vê na bolha. viver dentro da bolha. Você tem que ser cristão, Fora. Onde que A luz tem que brilhar fora, né? Porque brilhar fora. com luz não adianta, né? E aí até o ar fica meio viciado ali dentro da igreja, né? Você agora precisa estar preparado também, né? Tem que se preparar. Né? Porque às vezes Ficar cheio, né? Cheio de... E outra coisa, né? Vai pensando que a coisa é fácil, né? Que é muito... O inimigo vai tentar te derrubar. Vai derrubar isso aí, com E, certeza. e para a gente entrar no fim, assim, a gente percebe que o Senhor gosta de estudar bastante, assim, né, Senhor? Qual é o tema que o Senhor mais gosta de estudar? Eu, assim, uma coisa que sempre me chamou a atenção é a questão da santificação. Santificação? Por quê? Então, porque assim, talvez até por conta dessa questão desde pequeno, por estar dentro da igreja presbiteriana, e essa visão aí dos predestinados, né? E parece assim que os presbiterianos estão sentados em berço esplêndido esperando a volta de Jesus Cristo, assim, né? Assim, eu ficava com essa ideia, tanta gente, porque sempre tanta coisa para conversar, o pessoal, mas era presbiteriano, era predestinação, era não sei o que e tal. Mas aí isso e a doutrina da santificação, né? Ela é maravilhosa, né? Porque é a sua participação, né? É você orar, né? Você buscar a Deus, se entregar, se dobrar diante do Senhor, né? Os caminhos que você tem aí, né? Lutar contra o pecado, porque a gente está aqui no mundo, o pecado está aí, não é porque eu sou pastor. Quantos colegas aí, infelizmente, né, estão indo por um caminho aí, porque o Paulo falou, né? Olha, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Então, o que vai nos segurar é essa vida com Deus. Então, é o tema assim que mexe muito comigo. Ali na igreja a gente tem sempre falado isso, porque eu sempre falo para os irmãos, olha, eu sou a última pessoa que vocês devem pensar assim, olha, eu vou me mostrar ser um cristão, né? Porque eu sou igual a vocês. Eu não penso que lá no céu, lá, olha, não, vê aí que o pastor Davi aí, cada um vai ter que se responder por si mesmo, né? Então, é uma coisa que me fascina muito, essa questão da doutrina, da santificação, da gente buscar, né? E nos empurra para a leitura da palavra, né? Que é uma coisa maravilhosa, né? Abre os olhos, né? Quebra toda escama, né? Toda... Sim. É uma bênção. Glória a Deus. E tem algum assunto que o senhor quer falar? Quer entrar? Eu acho que a gente conversou aí bastante coisa Bastante coisa aproveitosa. Eu aprendi muito demais com o senhor aqui, mais uma vez, assim. E, glória a Deus pela vida do senhor. Glória a Deus por quem está assistindo aí, meu irmão. Espero que você foi edificado, aprendeu muito com esse testemunho e sobre alguns princípios que a gente conversou aqui, que é muito importante de nós, que somos cristãos, a gente entender e principalmente vivenciar, porque o evangelho não é apenas crença, mas sim posicionamento diário. Então, que nós possamos entender que nós temos que manifestar Jesus lá fora. O intuito desse podcast é trazer pessoas aqui que testemunham Jesus com a finalidade de você também testemunhar aí na sua casa, aí no seu serviço, na sua escola, porque as pessoas precisam de gente que preguem menos e vivem mais. Então vamos começar a viver
o Evangelho, como o pastor disse, ser luz por onde nós formos. E pastor, de coração, obrigado por o senhor ter aceitado vir aqui com a gente, que Deus abençoe seu ministério, sua família cada vez mais. Se o senhor precisar, o senhor pode contar com o nosso canal, com a minha família. E de coração, obrigado mesmo. Fique à vontade para falar o que o senhor quiser. Então eu que agradeço, João. Foi uma experiência muito boa, né? A gente ter a oportunidade de falar um pouco aí, né, daquilo que Cristo tem feito na nossa vida é um privilégio. Então que Deus confirme aí a obra das suas mãos, né? Foi a oração de Moisés pedindo a Deus, nós repetimos aqui que aquilo que você está fazendo aqui, Deus confirma em cada coração. Em nome de Jesus. Mas valeu, foi muito bom. Viu? Glória a Deus. E meu irmão, vou falar de novo, eu não vou cansar de falar isso minha vida toda. Não são apenas números, são almas, então vamos atingir a maior quantidade de almas possíveis. Como você vai fazer isso? Simplesmente você vai compartilhar. Se você estiver assistindo na televisão, tem como compartilhar? Tem como compartilhar, mas como você vai fazer? Você vai postar no seu story, meu querido. E, cara, o story, o Instagram é uma ferramenta de evangelização tremenda, meu irmão. Para de ficar vendo um gatinho, um cachorrinho, começa a pregar o evangelho através da sua rede social. E meu irmão, se você tiver no teu celular, é só você virar teu celularzinho assim, vai ter um botão escrito evangelizar. Para crente não é compartilhar não, é evangelizar. Só você clicar nesse botão que vai cair direto na casa do seu amiguinho e almas vão ser alcançadas através de um vídeo do YouTube. Olha isso, quem pensou há 100 anos atrás que isso ia estar podendo. Então vamos que vamos, meu irmão. Porque eu vou dizer de novo, não são apenas números, são almas, vamos atingir a maior quantidade de almas possíveis. E lembrando que difícil não é mudar, difícil é manter a mudança. Vamos pra cima. Terça-feira que vem temos mais um podcast. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, que não foi ao vivo, foi gravado, mas esse testemunho nós não podemos perder. Então, toda vez que tiver alguém que não puder vir aqui na terça-feira, 21 horas, nós vamos estar gravando para compartilhar para você o que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? É isso, meu irmão. E eu te espero terça-feira que vem. Tchau, tchau. Fui!